Demorou, mas tá aqui, porque prometido, cumprido, vote em mim. Não vote em mim não, porque eu sou anarquista. Olá, eu sou a Flávia Gaz, esse é o canal do Garotas Geeks e você pediu, mesmo atrasado, uma crítica da segunda temporada de Handmaid's Tale. E porque eu acho muito importante, eu vou fazer então. Tamo combinado, né? Que tá atrasado pra caramba? E você não liga? E eu não ligo? E nós não liga? Mas nós é legal? Então nós faz? Beleza, vamos lá. Handmaid's Tale, eu vou colocar algumas referências pra vocês verem, especialmente a análise do imaginário que a gente fez sobre a questão do vermelho. Então a gente fala um pouco da primeira temporada lá, pra você entender da onde a gente tá vindo com essa crítica, tipo, da onde a gente começou. E eu acho que a segunda temporada, ela tem um começo que, pra todo mundo, é um pouco esquisito. Por quê? Porque se você lê o livro, e tem um vídeo que eu fiz junto com a Mikan sobre o livro, eu vou colocar o link na descrição pra você ir lá ver, o livro acaba exatamente onde acaba a primeira temporada. Então a segunda temporada pra gente era uma incógnita do que ia acontecer e como que eles iam fazer isso aí. O problema é que, porque talvez... mesmo que a Margaret Atwood, que foi a mulher que escreveu, a escritora maravilhosa e tal, tenha participado, eu acho que a série deixa a desejar em alguns momentos, e em alguns momentos ela é muito boa. Teve algum problema de roteiro essa série, mesmo porque na segunda temporada a gente tem 13 episódios e não 10, e eu acho que 3 episódios são, da maneira como eles foram feitos, foram até um pouco dispensáveis. Por quê? Uma das melhores coisas de Handmaid's Tale, pra mim, é a questão do tempo. A temporalidade da série é bem vagarosa, então você tem tempo de entender o que está acontecendo, dos personagens serem mostrados e também de você digerir o que está acontecendo, porque não é fácil. Inclusive eu não recomendo você assistir essa série sozinha, tá? Assiste com alguém, porque é difícil. E eu acho que eles mudaram algumas coisas, especialmente no começo da temporada, até os 5 primeiros episódios, 4 primeiros episódios, que deixaram a série completamente estranha e descaracterizada em alguns momentos. O problema é que esse alguns momentos era exatamente o momento onde a gente acompanhava a protagonista. Eles mudaram algumas coisas, por exemplo, a cor. Você tinha cores muito mais primárias e muito mais vivas na primeira temporada. E daí na segunda você tem cores um pouco mais escuras. O que eu entendo, porque a protagonista tá vivendo outro momento. Porém, é um pouco esquisito, porque é como se a gente estivesse vivendo uma vida, entre aspas, normal junto com ela, de algo que não é nada normal. Mas enfim, na primeira temporada também você tinha um enquadramento muito próximo à June. Então toda vez que ela aparecia era aqui, assim. E é por isso que ela ganhou um Emmy, e é por isso que a série foi tão aclamada também. Porque você conseguia viver junto com ela aqueles momentos. E daí, de novo, o tempo e a cor é importante. Então eu acho que quando eles trouxeram a câmera um pouco mais pra trás pra mostrar o que ela tava fazendo de um jeito maior, eles também mudaram a personagem. E eu achei esquisitíssimo, eu não sei de você, mas pra mim isso mudou toda a vivência. Eu acho que quando uma série, quando ela tá acompanhando a sua protagonista, ela fica estranha ou não tão boa, tem algum problema aí. Porque no momento da protagonista é onde as coisas deveriam ficar melhores. Inclusive, esses primeiros episódios mostram outras coisas que são muito legais e que eu até gostaria de ter visto mais. Por exemplo, como é que vive o pessoal que foi levado pros campos de trabalho, né, forçado. Como vivem as tias. Inclusive, eu queria saber mais de por que elas ficaram assim, da onde elas vieram, por que elas acreditam que isso é verdade. Eu acho que a temporalidade rápida dos primeiros episódios traz um pouco de mobilidade para quem não tá acostumado com séries lentas, mas atrapalha exatamente esse tipo de coisa. Se fosse numa temporada ou na primeira temporada, eu tenho certeza que num episódio que a gente estivesse falando de uma tia, a gente teria muito mais acesso aos pensamentos dela. E a gente não teve tanto acesso assim. Inclusive tem coisas que tem no livro que são mostradas na segunda temporada, mas mesmo assim ainda acho que de forma superficial, como por exemplo as econo-esposas. As econo-esposas é como se fosse a classe média, o que é muito importante para qualquer sociedade funcionar, especialmente sociedades fundadas nessa coisa da segurança, porque são essas pessoas que aparentemente estão se beneficiando de algo, mas não estão. E no livro tem muito das econo-esposas e a gente vê só um pouquinho, eu queria ter visto mais. Da mesma forma que a mãe da June. A mãe da June é um personagem muito importante no livro, porque o que ela revela são outras formas de feminismo que a própria June não trata. E a gente também não vê isso na série. Ela aparece só um pouquinho, eu acho que ela teria que ter aparecido muito mais pra gente ter realmente uma boa amostragem aí das coisas. E eu acho que muitos dos capítulos são realmente dispensáveis. Porém, quando a gente retorna pra câmera, pra cor, pra temporalidade lenta, daí a série volta a fazer sentido. E eu sei que teve toda uma polêmica com relação à violência. E eu acho que é importante que você entenda que o problema não é mostrar a violência.
O problema é, depois que você mostrou essa violência, o que acontece? Porque senão é só uma cosmética, tá? Tá aqui uma violência, agora tá outra. Daí você fala, mano, não para de acontecer as violências aqui. Então o problema não é necessariamente mostrar o ato violento em si, é como você vai tratar esse ato antes e depois. E daí de novo a temporalidade entra em voga, porque se você tem tempo de mostrar por que esse ato de violência é importante, o que ele causou nas pessoas, como ele transformou, o que aconteceu dentro de certas personagens, daí ele é válido, senão ele é meio cosmético. E eu acho que muitas vezes Handmaid's Tale na segunda temporada se aproxima do cosmético, o que é um pouco difícil de engolir. Porém, eu acho que depois de um certo momento, ele começa a ficar bom de novo. A gente começa a entender de novo o que está acontecendo e por que as pessoas de Gilead são assim. Inclusive, toda vez que mostra fora de Gilead é muito interessante, que é a maneira como as pessoas veem aquela Gilead. E é claro que alguns personagens acabam se destacando mais, como, por exemplo, a esposa do Nick ou a Serena Joy. Serena Joy, gente, a gente quer ver mais dela, porque você finalmente está trazendo complexidade pra série, pra alguns personagens que pareciam complexos, mas não eram tanto. E eu acho que a Serena Joy é um ótimo exemplo de para você entender o que é você ter uma aparente complexidade e o que é você ter complexidade de verdade. E como é que você faz isso apenas com tempo mesmo, digerindo, com calma e tal. Na primeira temporada, você fala, tem algo de interessante nessa mulher? Que ela ajudou a fazer essa coisa se transformar do jeito que ela ajudou Gilead a ser o que a Gilead é, e ela tá lá. E ela não concorda com tudo, você consegue ver em poucas coisas. Mas a hora que você aprofunda, daí sim se torna interessante. É por isso que tá todo mundo surtando com a Serena Joy e tal. Então a gente precisa sim ter seria legal ter um pouquinho mais dela. Por um momento, gente, eu achei que não ia ter 3 episódios, tá? Eu não sabia, eu achei que era só 10. Eu achei que quando chegou no final do 10 era o final da temporada mesmo. E eu achei que até seria um final muito mais interessante do que o final que a gente viu. Porque é um bom final. Aparentemente, pra série funcionar, a June tem que estar em Gilead, porque senão eles não sabem muito bem como tratar isso, então que bom pra gente. Porém, por outro lado, no livro não fica muito claro quanto tempo foi desse regime. Aparentemente foi muito tempo. Mas eu acho muito importante pra série mesmo ela começar a se encaminhar para o final. Se ela for ser lerda, tudo bem ter mais temporadas. Se ela for ter aquele ritmo que foi esquisito, eu acho que menos temporadas, gente. Porque você não pode ter uma protagonista que não pode sair do local onde ela está e vivendo aquele tanto de violência e isso funcionar por tantas temporadas. Então, eu acho que tá na hora deles começarem a se encaminhar pro final. E apesar de não ser eu não poder necessariamente avaliar a questão de como as mulheres negras são colocadas na série, mesmo eu, que não sou uma mulher negra, percebo que falta aí um pouco dessa conversa. E é uma coisa que a série tá sendo cobrada e eu espero que ela traga na próxima temporada. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas os primeiros episódios foram dirigidos por homens. Então talvez seja na hora de a gente voltar para os episódios dirigidos por mulheres, estavam funcionando melhor durante a primeira temporada, talvez pela sensibilidade mesmo do assunto, e talvez trazer mais mulheres negras para escrever e para dirigir, porque elas com certeza vão poder falar do lugar de um feminismo negro, que é um lugar que eu acho que a série não tá tratando direito. Então eu continuo achando Handmaid's Tale uma série muito importante, muito relevante. Mas ela teve uns escorregões que foram muito vistos e eu acho que eles têm muito a ver com o tempo. Não dá pra acelerar certas discussões, porque é difícil de entender e é difícil de digerir e dói, pra quem vive dói. Então, quando você faz um pouquinho mais devagar, ajuda todo mundo. Então, eu espero uma terceira temporada mais lenta, com foco em personagens, eu espero saber mais das tias, mas eu também espero que ela comece a se encaminhar pro final, pra gente não ter aquele problema de uma coisa ser super maravilhosa e daí vai se perdendo com o tempo e vai ficando chatão. Prefiro que acabe logo, porque daí eu tenho, sei lá, uma coisa boa que tem menos temporadas. E outra coisa que eu adoraria que voltasse pra terceira temporada é o voice-over, é a narração da June, porque quando ela fala, eu acho que fica mais fácil também para as pessoas entenderem o que ela tá passando. E eu não sei se você reparou, mas a gente teve um pouco menos de voice-over. Então eu tenho, sentimentos conflitantes com relação à segunda temporada, mas ainda assim eu acho que vale a pena você assistir. E daí torcemos por uma terceira temporada melhor. Então você me conta aí nos comentários o que você achou da segunda temporada de Handmaid's Tale, se você concorda ou discorda de mim. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, receber notificações e a gente se vê logo menos com a Análise do Imaginário. Um beijo, tchau!